E vamos reiniciar nosso evento virtual com a palestra Tendências e Novos Rumos da Segurança, Aprendizados e Boas Práticas a partir de um cenário de crise. E para abordar esse tema, nós temos o advogado em Direito e Tecnologia da Informação, especialista em Segurança da Informação pela UNB, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Pernambuco, membro do The International Association of Privacy Professionals, ex-professor pesquisador em Segurança da Informação no Departamento de Ciência da Computação da UNB, ex-consultor jurídico e ex-CISO do SERPRO. Tem também certificado Exen em Privacidade, Proteção de Dados e Segurança da Informação. Conosco para o seu boa tarde e a devida apresentação, Ulisses Machado. Boa tarde, Ulisses, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ângelo, boa tarde, Graça, a equipe Sérgio Sermude, Léa, a equipe da Security Leaders. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que há tantos anos eu trabalho com vocês e acho que é a primeira vez que eu faço uma palestra linear, assim. Normalmente a gente faz um talk show, né, conduzido sempre brilhantemente pela Graça, e é a primeira vez que eu vou falar assim linear e recebi essa encomenda tão interessante, né? Tendências e novos rumos da segurança, aprendizado e boas práticas, né? A partir de um cenário de crise, né? Um cenário de crise é um cenário importantíssimo. Quem não aproveita um cenário de crise para aprender está desperdiçando a melhor universidade do mundo, porque é assim que a gente foi trazido até aqui, né? O mundo foi trazido pela gestão de crises e aprendizado de tudo que a gente pôde subtrair dos percalços, das contingências, de tudo que chega para a gente, sempre, normalmente, no susto, via de regra no susto. Segurança da informação, por exemplo, chegou para mim num susto. Eu vinha de volta dos meus estudos em propriedade intelectual e me caiu no colo a primeira política de segurança da informação do SERPRO em 1996. Eu fui ao Marcos Alemã e perguntei a ele: Marcos Alemã, que diabo é isso? O que é que isso significa? O Marcos Alemã é o seguinte: existe segurança da informação e Marcos Alemã. Há controvérsia sobre quem surgiu primeiro, né? Então, assim, a história dele se confunde com o tema e grande mestre, grande professor, ele que me introduziu aí na discussão, meu colega de trabalho, trabalhamos juntos há anos, e ele disse: olha, nós vamos começar a trabalhar com isso aqui, é uma coisa nova que está surgindo aí, e de lá para cá eu comecei a me interessar, até fazer essa especialização, fizemos juntos, inclusive, e de lá para cá enfrentamos muitos cenários de crise, né? Ou um único cenário de crise, se a gente quiser pensar de uma forma mais macro. Eu proponho a gente olhar a questão de crise, né, do cenário de crise, como fonte de aprendizado e de adoção de melhores práticas, da seguinte forma: existe estar em crise e existe estar na crise, né? São duas coisas bastante diferentes uma da outra. O estar em crise, na minha concepção, é um estar em crise tático, e o estar na crise é um estar na crise estratégico. De que forma isso funciona? Se você está em crise, nós estamos dizendo aí, corra para a sala, né? Que sala é essa? Sala de crise. E se você não tem uma sala de crise, esse já é um bom problema para começar a ser endereçado desde já, porque uma sala de crise é o refúgio do ataque conjunto, onde você vai chamar todo mundo que, de uma forma ou de outra, contribui para a compreensão ou para a solução daquele problema e atacar o problema que surge. A sala de crise tem muitos problemas. Existiu um determinado momento na história da gente, em segurança da informação, que para qualquer coisa se abria uma sala de crise. Então, existem duas perspectivas ruins em relação a isso. Se para você tudo é crise e tudo você resolve com a sala de crise, você tem um problema concreto. Ninguém pode viver em crise. A crise precisa de ser um estágio, precisa de ser
o cume de algum outro próximo processo de evolução. E se você não vê crise onde existe, esse é um problema gravíssimo também, né? Você vai encontrar a parede na frente, o muro de pedra. Então, não ver, não deixar de ver crise e não ver crise em tudo é um paradigma, né? São dois lados, né? São dois polos, e é preciso trilhar opostos, né? É preciso trilhar o meio desses dois polos. Nós tivemos, nesse percurso todo, de lá para cá, muitos pontos de crise, né? Um dos mais graves que nós tivemos logo no início do milênio foi o bug. O bug do milênio, que muita gente costuma dizer assim, foi um falso alarme, um falso problema. Olha, não foi um falso problema. Ele apenas era um problema sem LGPD. O bug era inadiável. Fizéssemos o que fizéssemos, o ano 2000 iria chegar. Portanto, não houve escolha, né? Nós não tínhamos margem de negociação, como aconteceu, infelizmente, com a LGPD. E com o bug chegando, a gente precisou se organizar. Que experiências, que melhores práticas nós subtraímos do bug do milênio? Capacidade de organização, capacidade de compreensão de que os diversos times precisam funcionar na mesma empresa. Muitas vezes você tem empresas disfarçadas na mesma organização. Aprendemos a trabalhar assim em larga escala, né? Organização e muito suor coordenado, né? Escrever linha de código. Se isso não acontecesse, o bug do ano 2000 seria uma parede e nós não teríamos a história para contar, né? E em 2005, né, meia década depois, nós nos deparamos, essa foi uma crise mundial, mas no Serpro foi até atrasada, porque o Agobot é uma crise mundial de 2004, mas nos atingiu em 2005. Essa foi uma oportunidade de aprendizado também enorme. O Agobot foi uma crise, um ataque que não ameaçou estrutura de dados, não ameaçou confidencialidade nem integridade, mas ameaçou a disponibilidade da informação, né? Um ORM poderosíssimo que congelou, né, e parar os serviços para o Serpro é crítico, né? Nós temos acordos de nível de serviço altíssimo, né? Os SLA são extremamente rigorosos e qualquer parada ou qualquer delay representa caixa, né? Representa glosa no faturamento mensal. Aprendemos a nos organizar também, aprendemos o poder da contenção, né? Muitas vezes um ambiente estava completamente saneado, quando você ia ver, outro ambiente já estava recontaminando o anterior, né? E a contenção e a organização para que essas coisas não não desandassem de alguma forma foi importantíssimo. Trabalho de equipe fantástico também. Quando chega em 2013, nós temos a famosa crise do NSA Wiretap, né? Todo mundo, não só a Dilma, mas a Angela Merkel, aprenderam que o mundo perdeu a inocência em 2013. Eu digo isso assim com muita clareza, porque quem diria que aquilo tudo iria acontecer de uma forma tão prosaica, né? A gente até sabe, olha, espionagem é maliciosa, espionagem é feita com subterfúgio, espionagem é feita com sagacidade, mas ninguém nunca imaginou que a espionagem pudesse ser mundial num nível tão extenso e tão prosaica, né? As memes são hilárias, né? Tem a famosa meme do Obama conversando com um garotinho, ele diz: meu pai disse que você espiona a gente, e o Obama responde: você não é filho dele. Então, isso mudou o mundo, mudou a forma de comprar, a forma de adquirir serviços, o nível de exigência, de cuidado com backdoors, a segurança da informação ganhou popularidade em 2013. O assunto, de repente, a gente que tinha feito isso a vida inteira passou a fazer palestra como se fosse um superstar, porque todo mundo queria discutir isso, né? Virou um problema de todo mundo. Claro que se arrefeceu
até que 2017 ressuscita novamente, né, uma nova onda de segurança da informação, uma nova crise, uma nova sala de crise, em que nós nos deparamos lá com o ransomware, né, a obrigatoriedade de você se submeter a um estranho, né, que te invade, que te apreende os dados, as informações e te cobra, né, para liberar. Essa foi uma crise incrível. Nós passamos ao largo dela, porque, felizmente, a nossa estrutura interna inteira era Linux, e o WannaCry foi, basicamente, uma crise de ambiente Windows. Mas nós tínhamos também alguns ambientes Windows segregados, e isso nos passou muita preocupação, muito alerta. O que é que aprendemos aqui com o WannaCry? Né? Muitas mudanças de comportamento, muitas mudanças de saneamento, de atualização de patches, organização na atualização de patches. Muitas vezes organizações seríssimas não fazem essas atualizações porque o custo, às vezes, é altíssimo, às vezes não tem disponibilidade, janela mesmo, para fazer essa mudança, mas um melhor planejamento passou a ser exigido de todo mundo, porque se você não faz essa atualização, se você... a crise mostrou isso, você pode se sujeitar a essa tremenda vulnerabilidade que é ver ser obrigado a comprar Bitcoin, para pagar resgate da liberação dos seus próprios dados. Né? Isso é uma coisa horrível, né? Foi, de fato, uma experiência incrível. E eu não vou entrar em 2018 nessa sequência, porque existe o outro na crise, né? Existe o na crise amplo, aquele que tem paradigmas na medicina e que precisa ser tratado, não tem solução para ele, a não ser exercitar a habilidade de reproduzir a alegoria da caverna, que é você se conscientizar de que, às vezes, nem sabe que está na crise. O nosso nível de ignorância, às vezes, nem permite ver, né? Quem diria que na peste negra lavar as mãos era a solução? Se alguém dissesse isso, talvez, e há quem tenha dito, ouviria que isso seria superstição. Micróbio seria fantasma. Então, assim, lavar as mãos, ferver água que vai ser bebida, tomar medidas de higiene, representa a ação de contenção e de controle. Nós, às vezes, estamos numa crise cibernética, numa crise de segurança da informação também, e não imaginamos, né, que estamos vivendo isso. Na semana passada, eu perdi um primo e um grande amigo querido. Ele morreu de mal súbito, porque no meio da pandemia não foi possível fazer uma autópsia para identificar qual foi a causa-morte desse meu irmão. Nós voltamos para os anos negros, para a noite medieval, né, em que se morria de mal súbito. Alguém me diz, as pessoas estão morrendo mais de câncer. Não, as pessoas estão morrendo de câncer porque estão vivendo mais e antigamente não viviam o suficiente para ver isso, Caverna de Platão, e estão morrendo mais porque antigamente se morria de mal súbito. Nós éramos protegidos pela própria ignorância. E eis que, em 2018, apesar de o ano não ser bem esse, né, nós nos deparamos com essa novidade. Né? A privacidade chega de um jeito súbito, como se ela nunca tivesse existido. Né? Mas observem que em 1950, quando pela primeira vez, no pós-guerra, o que foi feito com tecnologia durante a guerra torturou corações e mentes, né, nós temos a privacidade valorizada pela primeira vez em nível de Declaração Universal de Direitos Humanos. Privacidade. Surge em 1950. No entanto, a nossa Constituição do Império, em 1824, e todas, inclusive a polaca, né, inclusive a menos digna das nossas constituições, todas endereçaram a privacidade, a proteção do recesso sacrossanto do seu lar, o sigilo da correspondência e a vida privada. Então, desde 1824, institucionalmente falando, privacidade não era
um problema para nenhum de nós. Já existia no direito, na ordem jurídica. O segredo, o sigilo da correspondência era protegido com sanções violentas, inclusive. Culturalmente, há países em que hoje isso ainda é tratado dessa forma. Mas, em 2018, nós finalmente descobrimos que todas as nossas bases de dados, Graça, estão contaminadas. Todas, no mundo inteiro. Contaminadas de quê? De dados pessoais. Porque isso não fazia o menor sentido para a gente antes. Para nós, existia dados. Né? A diretiva de 1995 tornou isso uma realidade. E, desde então, o mundo europeu trata isso de forma a mitigar o que aconteceu no pré-guerra. Né? E o que aconteceu de 1939 até 1945 foi exatamente isso. O que é que ocorria nesse momento? Nesse momento surgia a tecnologia da informação aplicável, com aplicabilidade. Saía do mundo teórico, saía do mundo acadêmico, não é? E o Terceiro Reich me contrata, né, a Hollerith, né, que viria a ser a IBM do Watson, para fazer o serviço mais macabro, quer dizer, a tecnologia da informação popularizada surge, né, dando suporte, né, suporte e doutrinação, suporte e apoio técnico para, a partir de dados pessoais estatísticos, não anonimizados, promover a perseguição ao ser humano, à dignidade humana, à própria humanidade, né, com um conceito racista inédito até então. Aquilo escandalizou muito o mundo. Portanto, essa declaração aqui, voltando para o 1950, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não foi uma coincidência, não foi uma coisa assim, vamos passar a tratar disso. E a diretiva, anos depois, em 1995, tratando da proteção de dados pessoais, também tem causa aí, encontra causa exatamente nesse incidente, que foi o primeiro incidente em que massivamente se utilizou dado pessoal para fazer o mal, né? O mal na sua forma suprema, na sua forma mais elevada. O mal com o nome de solução final. Né? Os meninos que são mais jovens e que não têm a guerra ainda nos ecos, né, da memória, não sabem, mas a palavra, a locução solução final, macabra, era exatamente essa, a solução do extermínio institucionalizado, usando o quê? Dados pessoais. Era muito grave. O que se pode fazer com isso, né, a partir dali se viu que era poderosíssimo. Né, poderosíssimo. E, no entanto, nós vimos descobrir apenas em 2018 que todas as nossas bases de dados estão contaminadas. Contaminadas com o quê? Com os nossos dados pessoais. O dado pessoal, a proteção ao dado pessoal, que ressurge agora a partir do GDPR, né, de 2016, e o nosso paradigma, nosso paragonado nacional, que é a LGPD, surge exatamente como um novo desafio. E ele não vem substituir a importância da segurança da informação. A LGPD vem chamar a segurança da informação para dançar, porque é impossível você praticar, impossível, não tem nenhuma força de expressão nisso que eu estou dizendo. É formalmente impossível praticar adequada proteção de dados pessoais e privacidade sem tratar segurança da informação no seu grau mais elevado. Você que está buscando, por exemplo, certificação ISO 27701 e que está buscando com isso elevar o seu patamar de confiabilidade no mercado, que vai cobrar isso cada vez mais daqui para frente, não pense que você vai chamar um consultor e implantar 27701 na sua organização sem antes implantar todos os requisitos, todos os 114 controles da ISO 27001.
é impossível, e da 27.002 que os detalha. Então, os motivos de controle e os controles estabelecidos ali, somados aos 31 mais 18 controles da ISO 27701, o que dá aí algo em torno de uns 160 controles, né? Você não está livre de fazer isso. Você não vai implementar apenas os controles de privacidade na sua organização. É impossível, né? Portanto, nós temos que ressuscitar tudo de novo, nós temos que trazer toda a importância da segurança da informação novamente para as organizações. Tratamento adequado de incidentes de segurança, classificação da informação, conformidade e gestão de risco. Tudo isso precisa ser tratado, gestão de continuidade, políticas de gestão de continuidade, tudo isso clama na LGPD. A LGPD enuncia o capítulo 7º, é exatamente esse, agora recorrendo ao tema inicial da nossa palestra proposta aqui, capítulo 7º são melhores práticas e segurança da informação, tratados assim como se fossem sinônimos. E são, de fato, sinônimos, porque segurança da informação vem alicerçada em 8 ou 10 domínios diferentes, todos suportados por melhores práticas, seja do NIST, da ISO, da ABS, dos British Standards, tudo em matéria de segurança da informação vem suportado por melhores práticas. E não ter segurança da informação, pela primeira vez, vai significar um problema real, porque vai começar a ser exigido não apenas que você tenha, mas que você também pareça ter. Isso a LGPD e o GDPR trazem com muita força. Não é preciso só ter, você precisa ter, e ter as evidências que correspondem àquilo que você tem. Você precisa ter não apenas classificação da informação, mas ter evidências que mostram que você aplica de fato classificação da informação. E mais, evidências de que você, além de aplicar a classificação da informação, trata os dados classificados na medida da sua classificação, em conformidade com sua classificação. Eu ouvi um barulhinho de microfone, será que é a Leia me avisando ou não? Leia, se eu me fala. Tá quase, tá? Faltam 3 minutinhos para você finalizar. Obrigado, Leia. Então, não basta você ter uma boa equipe de tratamento de incidentes, você precisa ter essa equipe e demonstrar que ela está apta a funcionar na contingência, está apta a funcionar em qualquer circunstância, que você tem artefatos já utilizados, demonstráveis, que permitam ao auditor externo que você contratou, ou o certificador que vai te avaliar como titular de uma certificação ISO 27701, que você de fato tem aquela equipe não apenas pronta, mas testada. Não adianta organizar, mas é preciso também simular essa organização. Não adianta fazer hardening, você precisa contratar uma equipe externa, tá certo? Para testar em modo caixa preta isso que você fez, para se assegurar de que, de fato, você tomou todas as medidas. E tomar todas as medidas de boas práticas e de adoção de segurança da informação na sua estrutura pode significar a economia de alguns milhões. Não apenas porque a segurança funcionou, porque segurança, mesmo quando existe, falha. Então, a autoridade supervisora que potencialmente irá te punir vai avaliar a sua situação, vai avaliar que você adotou todas as providências preventivas, né, e que, com isso, você está apto a receber apenas uma mera advertência ou uma multa simbólica, viabilizando a continuidade do seu negócio. Algumas multas podem inviabilizar a própria continuidade do negócio. Então, a NPD vai avaliar a sua intenção, inclusive, o esforço que tenha sido feito no sentido de garantir aquela robustez, aquele hardening, aquela confiabilidade
que se exige do seu sistema se você escolheu, entre aspas, tratar dados pessoais. Eu digo escolheu porque a responsabilidade em matéria de segurança da informação e tratamento de dados é uma responsabilidade, sobretudo, subjetiva. Sobretudo subjetiva. É uma responsabilidade em que, ao contrário do que acontece no Código do Consumidor, com algumas exceções, porque a lei também prevê o tratamento de responsabilidade objetiva no caso da privacidade e da proteção de dados, mas, em regra, ela é subjetiva e vai avaliar se você adotou as melhores práticas e se posicionou como apto a tratar dados pessoais com a responsabilidade que essa escolha lhe impõe. Portanto, essas são as melhores práticas que vão decorrer aqui da nova crise, né, da nova contaminação, essa contaminação entre aspas, que significa, nós descobrimos que os nossos dados pessoais estão nos sistemas que nós gerenciamos, né, aos quais nós damos tratamento. Então, agora, é possível, como não era possível na Idade Média, em que se morria de mal súbito ou de nó nas tripas, né, nós hoje temos um conhecimento a mais que diz: é possível eu tratar dados massivos, é possível fazer tratamento de dados pessoais que movimentam a economia digital de forma também saudável. Eu não preciso ser predador para tratar dados pessoais e para movimentar a economia digital. Eu posso fazer isso e ser digno, e ser limpo, jogar justo, né, fair game com o titular, e sem incorrer em práticas aviltantes e, às vezes, até antidemocráticas, como nós temos visto, inclusive nas últimas crises, né? As crises de fake news e de desvirtuamento de processos eleitorais no mundo inteiro, tudo isso colabora para a gente colocar em discussão a validade da tecnologia, e o fato é que a tecnologia é válida, né? A tecnologia é uma escolha correta da humanidade. Nós só precisamos fazer do jeito certo, nós só precisamos acreditar da forma certa e nos dar ao trabalho. Esse é o resumo da LGPD e do tratamento de dados pessoais e da privacidade. Nós temos que nos dar ao trabalho. Não é uma coisa que nós vamos ligar um mecanismo de automação e deixar aquilo funcionar. Inteligência artificial requer responsabilidade, tecnologia da informação, Big Data, Data Lake e blockchain exigem responsabilidade, e essa responsabilidade precisa ser explícita, ela precisa parecer evidente, além de ser também. Okay? Se eu ultrapassei o tempo, peço desculpas, corri aqui uns 3 minutos. Obrigada. Mas foi excelente, eu tenho só elogios aqui, quero dar um retorno para você, Ulisses. A Daniela Moraes aqui, Graça, estou por aqui, Heineken acompanhando, excelente palestra. Muitas perguntas também relacionadas à LGPD. Eu sei que o nosso horário está bem apertadinho, mas tem uma colocação importante aqui do Anderson, de Aguiar Gomes, e ele comenta o seguinte: Ulisses, eu gostaria de saber a sua visão de como fica a aplicabilidade da LGPD na análise de coleta e tratamento de um grande volume de dados pessoais, como os utilizados em Big Data, se você acha que são questões aí que não vão conseguir no futuro sobreviver. Eu acho que é muito interessante o que você colocou, Ulisses, porque eu acho que, de certa forma, você praticamente respondeu o questionamento dele. Quer dizer, por um lado, é inevitável que a gente cada vez mais avance nessa quantidade de dados e informações, porque isso é um efeito colateral benéfico sobre alguns aspectos da transformação digital e sobre outros maléfico. Então, a questão aí é como você colocou, é encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu queria que você só reforçasse essa mensagem aí, diante dessa pergunta, desse questionamento, que eu achei bem interessante a sua colocação. É interessante isso. A gente precisa de ver, eu vou muito na linha
Eu chamo sempre isso, escrevi da última vez, eu precisava dar o nome e batizei como sendo princípio da ambivalência. A LGPD e do GDPR, princípio da ambivalência. Por quê? Nós não podemos querer a tecnologia como o Chaves quer, sem querer querendo. Né? Nós não podemos, ou nós queremos ou não queremos. Né? A tecnologia é fato, e nós precisamos dela. Eu quero chegar no Detran e não preencher um formulário de 5 páginas. Eu tenho direito a isso. Eu vim do século XX. Meu Deus, a vida era um inferno. Né? Então, assim, eu tenho direito de querer poder fazer uma palestra por videoconferência. Né? E não ter que viajar 4 horas, 5 horas para fazer uma coisa. Eu posso fazer aqui, posso fazer outra daqui a pouco. Né? Eu quero. Então, a tecnologia é desejável. A gente precisa partir desse ponto de vista. A tecnologia é desejável. Ela precisa ser viável. Nós queremos. Se tem alguém ganhando dinheiro fazendo tecnologia, bom para ele e bom para nós também, porque nós precisamos desses serviços e queremos esse serviço. Nós só precisamos ser responsáveis com relação a isso. Né? Então, muitas vezes, o próprio titular, vamos imaginar que o titular tivesse demandado a LGPD, que fosse ele o titular, essa figura inominada, que é um personagem, que pediu a LGPD. Eu poderia dizer para ele, por que você quer a LGPD? Você vai na farmácia e dá o seu CPF. Por que você quer isso? Acontece que a LGPD não é uma demanda, não vem de um pedido desse cara. A LGPD vem de uma compreensão de quem fez um recuo, como o título da sua palestra, né? Olhou do lado de cima e viu que existem 2 lados da mesma moeda. Então é preciso que a economia digital funcione, por um lado, e é preciso respeitar esse cidadão, porque ele vai à farmácia e ele tem direito de não ter a vida dele vasculhada só porque ele quer comprar uma aspirina. Então é preciso que a gente equilibre essas duas coisas. Né? O data lake é um inimigo potencial desse binômio? Ele pode desequilibrar esse binômio para o lado de lá. A gente precisa trazer ele responsavelmente para o lado de cá e adotar as melhores práticas que podem ser aplicadas a dados não estruturados, né, com medidas de proteção adequada, com controle de acesso, enfim, gastando dinheiro internamente, porque não é possível não gastar dinheiro, não é possível fazer uma implementação numa empresa de médio a grande porte com menos de 14 milhões de reais e em menos de 2 anos. Você não vai fazer isso de uma hora para outra. Não tem como, né? Essa equação não fecha, né, Ulisses? Não fecha. Não fecha. Mesmo que você consiga de graça, não vai fazer em 2 anos. Não vai fazer. Você pode pôr um esparadrapo, fazer dar uma disfarçada, mas implementar de fato não consegue. Né? Então... Perfeito, Ulisses. Olha, foi excelente. Para mim, foi uma grande aula. Eu adorei o cenário que você traçou aí da crise para chegar aonde a gente chegou e aproveitar, como você falou desde o início, né? Estamos numa sala de crise, então, o que se faz na sala de crise? Encara a crise e sai dela fortalecido. Adorei, excelente, Ulisses, muito obrigada mesmo, parabéns aqui da nossa galera que está acompanhando aqui pela internet, foi uma aula, muito bom, muito obrigada. Muito obrigado, prazer enorme, viu? Um abraço para o Sérgio também, para toda a equipe de vocês aí, Ângelo, um grande abraço, prazer revê-lo. Leia, um abraço, obrigado, Graça.